Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Apesar dessas palavras, para mim, pelo menos, serem muito claras, para muitas pessoas esse texto não é tão claro assim. E quando ele falou isso, havia ali muita gente que tinha uma concepção errada sobre a vinda do Messias. Essa concepção, ela continua até hoje entre os judeus, e eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente no vídeo. O reino de Deus, o reino que Cristo veio estabelecer, era o reino da graça. Os judeus haviam acumulado textos e mais textos da Bíblia, vejam, da Bíblia, dizendo sobre a segunda vinda de Jesus, e eles aplicavam aqueles textos à primeira vinda do Messias. Eles nem cogitavam uma segunda vinda. Eles diziam que o Messias ia vir uma vez e pronto. Ele ia acabar com os inimigos dele, no caso, na época, os romanos, e então eles ensinavam esses textos que falam sobre a glória do Messias e aplicavam e mostraram para as pessoas as promessas de Deus e fizeram praticamente uma lavagem cerebral nas pessoas e até mesmo neles mesmos sobre esse assunto. Agora, todos os textos que mostravam que o Messias sofreria, que o Messias seria pobre, viria humildemente, montado num jumento, todas as profecias mostrando a simplicidade do Messias, eles praticamente esconderam. O livro do profeta Isaías, até hoje ele é proibido entre muitos judeus, né? Porque o capítulo 53 de Isaías deixa claro que o Messias foi Jesus, Jesus era o Messias, a ordem que você escolher, ok? Então, outra coisa que eu acho interessante é que eles achavam assim, olha, se Jesus fosse o Messias mesmo, o Império de Roma teria terminado, e o Império de Roma terminou, bem depois da morte de Cristo, mas terminou. Então, o que dizer disso, né? Mas o meu assunto não é tanto falar sobre essas profecias, mas é comparar o reino da graça com o reino da glória. A primeira vinda de Cristo veio nos trazer o reino da graça. A segunda vinda de Cristo nos trará o reino da glória. Hoje é repetido de novo esse erro. Os pregadores da mensagem do evangelho da prosperidade se apegam a textos que estão falando da nova vida, na vida eterna, nós vamos andar por ruas de ouro, etc., e querem aplicar ao nosso tempo. Estão procurando que seus membros fiquem cada vez mais ricos, eles prometem isso, né? Contanto que traga dinheiro para a igreja e aplique na obra do Senhor, fazer uma barganha com Deus, então Deus vai se sentir forçado a abençoá-los, né? E se apegam a textos, né? Hoje mesmo eu estava lendo Salmos, né? E Deus diz assim, provai e vede que eu sou bom, né? Oh, desculpe, o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, aí a prova para ver que o Senhor é bom é dando dinheiro para a igreja bastante, é uma forma que você prova a Deus, né? É a única, né? Para eles é a única. Mas enfim, isso acarreta na nossa comunhão com Deus. Eu não estou falando isso aí para fazer uma diferença do que eu penso e do que essas pessoas pensam. O que eu estou falando é que isso afeta a nossa vida espiritual, isso afeta o nosso caráter, isso afeta o nosso relacionamento com Deus e isso afeta o nosso relacionamento com o próximo. Isso, olha, se você pesquisar, você vai ver uma multidão de evangélicos que aprovam o país literal de Israel, dizendo que eles são muito abençoados, né, porque eles servem a Deus, né? Eles não servem a Deus coisa nenhuma. Começa por aí, né? É uma meia dúzia lá que acha que serve. O resto é totalmente normal como qualquer pessoa do Ocidente, o estilo de vida copiado dos americanos, etc. Tem muitos judeus nos Estados Unidos porque foram atrás de dinheiro, muitos, né? Então, eles amam o dinheiro, o Deus da maioria desses é o dinheiro. Agora,
o que eu quero falar é o seguinte: se você considera um povo que rejeita a Cristo há 2000 anos, se você considera esse povo abençoado, eu acho que você tem que rever seus conceitos de bênção. Estão enganados. Toma muito cuidado. A nossa conta bancária não é um sinal de que estamos servindo a Deus. Não é um sinal. Qual é o sinal? Leia na Bíblia quando Deus fala, isso é um sinal entre mim e o meu povo. Leia todos os textos que falam sobre o assunto. Ok? Bom, ainda dentro disso, Jesus foi pobre. Começa por aí. Então ele não foi abençoado. Os discípulos foram pobres. Então eles não foram abençoados. Os discípulos receberam dinheiro. Receberam muito dinheiro. Pode ler em Atos. Só que eles empregavam na obra como realmente eles haviam prometido. Você não vai ver Pedro com um cavalo árabe, né? Olha, as bênçãos do Senhor, eu estou com um cavalo aqui árabe, né? Eu estou com joias, né? Se você ler Atos capítulo 3, um paralítico mendigo pede esmola para Pedro, e Pedro fala, olha para nós não temos nada para te dar, mas o que nós temos te damos, né? Em nome de Jesus, levanta-te. Ele curou a pessoa. Então, ele não tinha dinheiro nenhum ali para dar para o mendigo. Então, eu estou pregando que nós devemos ser mendigos? Não. Não deturpe o que eu estou falando. O que eu estou falando é que a graça de Cristo, ela vem para transformar o nosso caráter, não a nossa conta bancária. A graça de Cristo, ela vem para nos transformarmos em pessoas, à vista de Deus, aprovadas, ok? Não melhores. O cristianismo não é para melhorar a pessoa, é para transformar. Isso tem uma diferença muito grande. Muitos saem do mundo e vão para as igrejas, determinadas igrejas, das mais variadas, e apenas melhoram a vida. Eles não são transformados. Eles não morrem para o pecado. A graça de Cristo, nós já fizemos vídeo aqui no canal, ela nos cura do pecado. Ela não vem rechear o nosso bolso de dinheiro. Cuidado para não escolher o reino da glória agora e quando ele vier, você querer o reino da graça, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer com muita gente. A Bíblia diz assim, as pessoas estão atrás de dinheiro, comem, bebem, casam-se, dão-se em casamento, Jesus falou, constroem. Jesus profetizou tudo isso. Agora, quando ele voltar, aí elas vão querer arrumar a vida espiritual. Está assim na Bíblia. Eles vão chegar assim, me perdoa agora. Não, o reino da graça acabou. O que ele podia fazer, encerrou-se. E sabe por que isso vai acontecer? Porque as pessoas nunca serão sinceras. Quando Jesus voltar, elas vão ter remorso, não arrependimento. Se Jesus desse mais tempo para viver, elas voltariam a praticar as mesmas coisas. Não foi assim com o Covid? Todo mundo falava assim, o mundo vai melhorar muito depois da Covid. Vão ter pessoas mais solidárias. Que nada. Todo mundo voltou correndo para fazer o que fazia. Todo mundo voltou para viver para si. Todo mundo, o carnaval desse ano, eu vi os números, em São Paulo, foi 14% a mais de pessoas do que em 2020, que foi o último carnaval antes da pandemia, em 2020. Então, as pessoas falam que nós queremos carnaval, queremos beber mais, nos embriagar, queremos fazer mais coisas que Deus proíbe. É isso que nós estamos precisando, né? É isso. Então as pessoas estão acabando com as leis, acabaram com as leis de Deus, acabaram. E agora estão acabando também com as leis dos homens. Eu já fiz um vídeo sobre o assunto, vou fazer outro, porque isso é urgente. Aliás, como eu sempre falo aqui, meu canal, ele não é destinado a falar de religião, ele é destinado a falar de espiritualidade, o que não é necessariamente a mesma coisa. Eu vou falar sobre alguns tópicos aqui que estão meio ligados à política, pelo menos aos olhos da maioria, mas eles não são políticos. Eles são espirituais. E eu vou mostrar para vocês. Porque ou Deus
ou Satanás está atrás dos acontecimentos do mundo. Então, quando você vê um governante deitando e rolando, ele está na mão de Deus ou na mão do diabo? Quando um governante é contra os princípios bíblicos, ele está na mão de Deus ou na mão do diabo? Agora, você vai falar isso que é um problema político ou é um problema espiritual? Se você diz, mas no primeiro mundo é diferente, é muito relativo isso aí, viu? Porque quando a pessoa está guiada pelo diabo, não tem jeito não. Mas eu apelo a você, estude sobre o reino da graça. O reino da glória, ele virá. E depois nossa vida vai ser daquele jeito que está profetizado. Mas aqueles, diz Tiago, que acumulam para os últimos dias, eles vão se arrepender. Está escrito lá que eles vão falar, o ouro deles vai ficar enferrujado. Né? Ele diz assim, então, todas as riquezas juntadas para o fim dos tempos, quem fizer isso vai se arrepender, porque os fiéis seguidores de Jesus terão os seus bens confiscados. Está profetizado, né? Apocalipse capítulo 13. Quem for fiel a Jesus não vai poder comprar e nem vender. Né? Eles não vão receber a marca da besta e tudo que eles têm será tomado ou será deixado para trás, porque eles não vão poder carregar casa, carro atrás nas costas, entendeu? Então, muito cuidado. Fique pronto para abandonar tudo que você tem pela glória de Cristo, para a glória de Cristo. Fique pronto. Ok? Se você tem os seus bens, não deixe que seu coração fique neles, porque eles serão tomados nos últimos dias. Se prepare. Repito, receba a graça de Deus agora. A graça que te transforma, a graça que transforma a tua família, a graça que é muito mais valiosa do que dinheiro. E eu encerro com Malaquias capítulo 3, verso 18. Naquele dia vocês verão a diferença entre os que me servem e os que não me servem. Essa é a diferença para Deus da bênção. O que é bênção aos olhos de Deus? Bênção aos olhos de Deus é servi-lo. É isso, é obedecê-lo. Quem obedece a Deus já é abençoado por isso. Não precisa receber mais coisa. Por isso ele já é abençoado. Obedecer a Deus já é uma bênção, vocês entendem? E não obedecer a Deus já é uma maldição. Já é uma maldição. Muitos estão felizes com seus filhos em faculdade, em universidade, as melhores do mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Mas o seu filho deixou de servir a Deus. Isso é. Mas a pessoa não se lamenta, não. Não se lamenta. A pessoa ela se lamenta mais porque o filho não entrou numa faculdade boa do que se o filho abandona os caminhos de Deus. Estou falando de cristãos, não estou falando de pessoas que não servem a Deus, não. Estou falando dos que dizem servir a Deus. Eles têm mais felicidade em ver seus filhos mais próximos do assunto, das teses que eles querem defender, que são temporárias, do que defendendo a cruz de Cristo. Meus amigos, eu preciso do like de vocês para que esse canal avance. Esse ano eu oro a Deus e eu peço a vocês que participem dessa obra, deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Tudo isso é de graça. Agora, se você quiser também investir no nosso canal, se quiser até patrociná-lo, nós estamos abertos aqui, estamos precisando, porque esses recursos vão fazer com que o canal avance mais e mais coisas possam ser feitas. Eu não comecei essa obra apenas para ter um canal no YouTube, não. Eu estou esperando que outros recursos cheguem para que eu faça outras coisas e depois, pela graça de Deus, eu vou testemunhar para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.